A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando essa live de hoje, uma live assim muito especial, né? Um projeto que Deus colocou em nosso coração e que estamos colocando em prática a partir de hoje, desse sábado, com a ideia de refletirmos um pouquinho sobre a necessidade que todos nós, enquanto igreja, de sermos uma igreja missional. Inicialmente, até antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria só de entender um pouquinho, ou explicar um pouquinho sobre o que é essa ideia. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que missional e não missionária? Né? Esse é um conceito relativamente novo, né? E que traz a ideia de sermos relevantes, não somente mandando missionários lá para o outro lado do mundo, para outras regiões, que também é importante, que também é necessário, mas também nós precisamos ser relevantes no lugar onde nós estamos, no lugar onde nós somos plantados. Essa é a lógica de ser uma igreja missional. Uma igreja missional é aquela que faz missão também na comunidade onde ela está inserida, de acordo com a realidade, com as lutas, com as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, vamos pensar um pouquinho dentro da seara metodista. Nós vamos lembrar, a pastora Mara que está aqui, que vocês conhecem, sabe também, que nós temos houve um tempo que nós tínhamos um slogan, sei lá, comunidade missionária a serviço do povo, né? Era a forma que a igreja metodista, encarava a missão, lá nos anos 80, pelo menos, comunidade missionária a serviço do povo, né? Bem, à luz da tradição metodista, vamos lembrar que, por exemplo, John Wesley, quando ele, numa de suas orientações, ficou registrada, uma de suas orientações aos pregadores, ele dizia, você precisa ter uma Bíblia na mão e um jornal na outra mão. Uma Bíblia na mão e um jornal na outra mão. Vamos lembrar, tem um escritor conhecido, muito bom, chamado John Stott. Em um dos seus livros, o título dele é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. John Wesley, uma Bíblia na mão, o jornal em outra mão. E, especificamente, o que está, assim, saltando aos olhos, o que deve, de fato, hoje especialmente, está nos incomodando mais, né? É isso que nós precisamos refletir e pensar, né? Especificamente hoje, 8 de agosto de 2020. Hoje, nós, infelizmente, no Brasil, o Brasil soma mais de 100 mil mortos. 100 mil mortes. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós não podemos ficar dentro de uma bolha, ou fazer como os monges faziam na Idade Média, se enclausurar nos seus monastérios, esquecer que existe o mundo. Não. Nós estamos em contato com o mundo, nós vivemos neste mundo e precisamos, enquanto igreja, ser sal da terra e luz deste mundo. Por isso, nós estamos propondo o tema de hoje, que é esse tema relacionado à questão dos hospitais. Como a igreja, eu não digo só a igreja de Guabeiras, mas como a igreja cristã pode, de fato, fazer diferença nessa realidade de pandemia e nessa realidade de hospitais. E por isso está conosco hoje a pastora Mara, que está aqui embaixo de mim, né? Especial, pessoa querida nossa, amiga, uma pessoa que faz parte do nosso distrito aqui e também é capelã do Hospital Evangélico. Uma bênção, ela vai se apresentar daqui a pouco. E está do meu lado aqui também o pastor Arildo, companheiro também de caminhada, uma bênção, também trabalha no Hospital Evangélico como capelão e também
é pastor da Igreja Presbiteriana da Glória, IPB da Glória, em Vila Velha. Não é isso? Antes de passar a palavra para a pastora Mara, eu gostaria de estar iniciando com um momento de oração, especialmente neste momento. Vamos iniciar essa live, momento de oração, em favor dessas famílias. Mais de 100 famílias enlutadas, somente no nosso país, sem falar ao redor do mundo, né? Que comecemos este momento orando ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, Senhor Deus, aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Neste espaço virtual que o Senhor tem nos concedido como bênção, Senhor, como instrumento, Senhor Deus, para poder levar a tua palavra, para podermos, Senhor Deus, compartilhar o teu amor, Senhor Deus, para cuidarmos uns dos outros. Queremos te louvar, Senhor Deus, mas especialmente clamar ao Senhor para que o teu Espírito Santo, que é consolador, que é o encorajador, possa, Senhor Deus, estar contemplando, Senhor, cada família, desses mais de 100 mil, Senhor Deus, que perderam as suas vidas, Senhor Deus, durante essa pandemia. Clamamos a Ti, console-os, Pai. Conforte esses corações. Que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, Senhor Deus, para que eles possam continuar firmes, Senhor Deus, e continuar vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, clamamos ao Senhor já pelos governantes, Senhor. Aqueles que estão com o poder, com a caneta na mão, com o poder de decisão. Nós clamamos, direcione-os, capacite-os, para que eles venham, Senhor Deus, tomar as decisões, não visando as próximas eleições, não visando, Senhor Deus, capital político, mas que eles venham tomar as decisões visando o bem comum, Pai. Visando as vidas, visando preservar a vida. Nós consagramos para esse momento que temos agora dessa live. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando de uma forma especial, Senhor. Use a pastora Mara, use o pastor Arildo, para que, Senhor Deus, possamos juntos, Senhor Deus, entender melhor como nós, enquanto igreja, podemos ser úteis neste contexto, Senhor Deus, de pandemia, especialmente no que diz respeito a hospitais, a realidade dos hospitais, aos enfermos e também aos profissionais da saúde. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu passo a palavra para a pastora Mara, para ela poder estar se apresentando. Eu só pediria ao pastor Arildo, e eu também, isso mesmo, o Arildo está esperto para desligar o microfone, para Mara, para não ter ruídos aí com a Mara. Mara, você está com a palavra. Amém. Obrigada, pastor Erlon. Quero agradecer mais uma vez por mais um convite que você me faz. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, prazer muito grande estar falando para os meus irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Goiabeiras, e não apenas vocês da Igreja Metodista, né? Porque eu sei que tem outras pessoas também nos assistindo. E quero dizer que eu sempre tenho acompanhado também o trabalho de vocês e quero parabenizar essa igreja e parabenizar você também, pastor Erlon, pelo trabalho muito bonito que vocês têm feito durante essa pandemia. É uma das igrejas que eu tenho admirado a forma de trabalhar durante esse tempo. Então, que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos sair juntos dessa situação com a vitória que o Senhor Deus irá nos dar no final de tudo isso. Eu quero começar... quero cumprimentar o pastor Arildo também. Quanto tempo, pastor Arildo, que nós não nos vemos, né? Tudo bem com você? Então, eu queria começar porque a gente não tem tanto tempo assim, né? E eu costumo, às vezes, falar muito e ter um probleminha com o relógio. Então, eu queria começar não falando apenas do hospital onde nós trabalhamos, mas eu queria fazer uma espécie de introdução a esse tema que a igreja propôs para a gente discutir nessa noite. E uma das coisas que me chamou a atenção, que vocês colocaram no cartaz, né? É sobre ser uma igreja relevante, né? E essa é uma das nossas preocupações, ou pelo menos deve ser uma das nossas preocupações, sermos uma igreja que tem relevância onde nós estamos, porque nós estamos no mundo, não é? Você falou da Bíblia e do jornal, lembrou aí de John Wesley,
E quando a gente fala em ser uma igreja relevante, essa questão que você trouxe, pastor Erlon, de lembrar que nós temos a Bíblia, mas nós não podemos estar descolados desse mundo, é muito importante para nós, não apenas nós, metodistas. E eu fui olhar o conceito da palavra relevância, né? Relevante. É aquilo que tem relevo, ou seja, aquilo que salteia, né? Aquilo que se sobressai, aquilo que salienta, aquilo que tem importância. Então, é muito triste a gente ser uma igreja se a gente não tem importância, se a gente não tem relevância onde nós estamos. Então, eu acho que é muito importante mesmo discutirmos sobre isso e todos nós nos perguntarmos qual a importância que a nossa igreja tem, não apenas para os seus membros, mas também para a comunidade onde ela está, para o bairro onde ela está, para o município, a cidade, para o país, quem sabe, né? Porque algumas se sobressaem num âmbito maior, né? Outras num âmbito menor, mas, de qualquer forma, eu creio que não é possível a gente ser igreja sem ter relevância no lugar onde nós estamos. Então, eu queria compartilhar com vocês um versículo apenas da grande comissão no Evangelho de Mateus, capítulo 28, na verdade, o 18 e o comecinho do verso 19, quando Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia e ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí, pensando nesse texto, o que eu entendo é que nós que estamos conversando aqui sobre isso, sobre se essa igreja missional, essa igreja relevante, nós já fomos feitos discípulos, né? Nós somos esses discípulos que é fruto do mandado de Jesus, de alguém que já nos discipulou, e hoje todos nós que estamos aqui somos discípulas e discípulos de Jesus. E o que é que isso significa para nós? Ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, significa seguir os passos do Mestre. Seria perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. O que Jesus faria em meu lugar se ele estivesse aqui? O que Jesus faria em meu lugar se ele estivesse morando no bairro de Goiabeiras? O que Jesus faria em meu lugar ou em nosso lugar se ele estivesse congregando na Igreja Presbiteriana da Glória, na Igreja Central de Vitória? Então, Jesus é o nosso modelo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, meu seguidor, assim como eu sou seguidor de Cristo. E se tem uma coisa que a gente pode dizer com toda certeza que Jesus jamais deixou de fazer, ou que Jesus jamais esqueceu, foi cuidar das pessoas doentes, cuidar das pessoas enfermas. Fosse doença física, doença emocional, doença espiritual, Jesus não esqueceu dessas pessoas. A gente vai ler os evangelhos e todos eles estão permeados de encontros de Jesus com pessoas enfermas, com pessoas que precisavam de cura, né? É importante a gente lembrar disso. E uma das coisas que sempre me chamaram a atenção, desde a infância, porque eu sempre ouvi muitas histórias da Bíblia por causa do meu pai, que era um evangelista, e ele sempre contava, e também porque eu lia. Quando eu aprendi a ler, eu ganhei uma Bíblia de presente. Então, eu lia muitas histórias de Jesus. E duas frases que me chamaram a atenção de Jesus nessas situações é ele dizer: a tua fé te salvou, né? Ou os teus pecados estão perdoados. Então, essa preocupação de Jesus de não curar só apenas a pessoa fisicamente, mas dessas pessoas receberem uma cura total e principalmente espiritual. Então, Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus estava onde as pessoas estavam sofrendo. Por essas pessoas, Jesus orou. Por essas pessoas, Jesus entregou a sua vida. Por essas pessoas, Jesus fez com que elas tivessem a sua dignidade devolvida. Ele amou essas pessoas. Ele atendeu às necessidades dessas pessoas. Ele resgatou essas pessoas de situações de morte. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar para a gente pensar nessa igreja relevante que nós devemos ser e queremos ser, né?
E quando a gente fala da questão de saúde, da igreja atuando em um determinado lugar, nós precisamos lembrar que isto é algo que deveria ser muito natural para a gente, porque quando se fala em cura, nós estamos sempre lembrando que isso estava diretamente ligado à fé. E Jesus, ele como homem aqui no mundo, quando ele veio, ele fez questão de mostrar para as pessoas que era necessário se preocupar, especialmente com esse grupo daqueles que mais necessitavam de ter a sua saúde, né? Então, falando de enfermos, de estar onde eles estão, aí sim nós vamos pensar especialmente num hospital, né? Porque onde é que está o nosso celeiro de imitar Jesus como seus discípulos e discípulas, né? Se queremos fazer o que Jesus fazia, né? Se queremos fazer obras maiores ainda, como ele mesmo disse, no hospital. Aí está um lugar da nossa atuação, aí está um lugar onde nós podemos estar. Claro que agora, nesse momento de pandemia, a gente não pode estar lá. A gente, eu digo, qualquer pessoa que queira visitar, não é? Eu e o pastor Arildo estamos lá porque trabalhamos lá com todos os cuidados. Precisávamos muito de mais pessoas lá com a gente, mas por enquanto não. Então, vocês podem orar nesse momento. E era isso que eu ia dizer agora, porque eu creio que quando a gente fala em visitação hospitalar, em ministério junto às pessoas enfermas e pensando no hospital, que é o lugar onde nós trabalhamos, eu acho que há grupos diversos dentro da igreja que fazem trabalhos diversos dentro da igreja. Então, existem os grupos que vão apenas orar, né, que vão apenas interceder. E eu entendo que a oração é parte desse processo de cura, né? E quando a gente ora por alguém que está enfermo, mesmo que você não conheça essa pessoa que está doente, né, que está ali no hospital, mesmo que você não vá até ela, como o pastor Arildo diz nos nossos treinamentos, Jesus Cristo vai até elas, né? E não só porque o pastor Arildo diz isso, mas porque isso é verdade, Jesus vai até elas. Mas quando a gente tem essa atitude de orar, eu creio que nós estamos nos colocando no lugar do outro, mesmo que a gente não conheça, e que a gente está pleiteando a causa do outro, né? Pedindo, intercedendo a Deus pelo outro. Então, eu acho que é algo que todos nós podemos fazer. Orar pelas pessoas enfermas. Se você não pode visitar, se você não pode ir até essas pessoas, o mínimo que a igreja pode fazer é interceder. Existe outro grupo dentro da igreja que eu acho que também é muito importante nesse trabalho. São o grupo das pessoas que são doadoras, né? Doadoras, como aqueles que acompanharam Jesus, teve sempre aquele que providenciou o jumento, aquele que providenciou o pão, que providenciou o peixe, porque também era algo importante naquele momento. Então, nós temos pessoas que nos oferecem literatura. Nesse momento de pandemia, nós temos pessoas que doaram muitas máscaras de proteção, máscaras de tecido, pessoas que doaram dinheiro, alimento. Então, eu acho que são grupos diferentes, ou você também pode fazer parte de mais de um grupo. Quem ora, eu acho que também pode doar, né? Às vezes, quem está em oração não pode oferecer mais do que a oração, mas já é muito importante. E tem um grupo que é o que nós mais precisamos e que eu acho que dentro de um hospital a gente precisa muito, e os enfermos, as pessoas doentes precisam muito, que são os visitadores, né? Que é a presença da igreja aonde as pessoas que sofrem estão, como Jesus fez. Visitar. E visitar, para mim, faz parte de uma saída da nossa zona de conforto, que é a igreja, que é o templo, ou que muitas vezes a gente está, talvez, fazendo uma visita, mas fazendo uma visita às pessoas da nossa casa, que é a igreja, da nossa própria casa. Então, para mim, a visitação hospitalar, ela mostra o gesto de misericórdia da igreja, mostra o gesto de humanidade da igreja e, claro, do nível de espiritualidade também da igreja. Porque se nós seguimos os passos de Jesus e fazemos o que Jesus fez, certamente esse grupo, né, que são os pacientes, que são as pessoas
com algum tipo de enfermidade, seria um grupo que nós deveríamos olhar com bastante carinho e ser uma das nossas prioridades, porque assim foi que Jesus Cristo fez. Aliás, lá na Grande Tribulação é uma das turmas, né? Um dos grupos de quem Jesus fala, a quem ele se refere para dizer dele mesmo. Estive enfermo, lá em Mateus 25, estive enfermo e foste me visitar. Né? Então, Jesus coloca como algo assim que até espantou os seus discípulos. Quando foi que isso aconteceu, Senhor? E aí ele disse: quando você deixou de fazer a um destes, a mim vocês deixaram de fazer. Né? Então, eu acho que, estou contando o tempo aqui no relógio, eu acho que é isso. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, como igreja relevante, fazemos o que Jesus Cristo fez. E fazendo o que Jesus Cristo fez, como seus seguidores e seguidoras, jamais nós vamos descuidar daqueles que precisam de muito cuidado, que são aquelas pessoas que sofrem dentro de um ambiente hospitalar. Estou te ouvindo não, Erlon. É porque eu estava com o microfone desligado. Amém, glória a Deus. Pastora Mara, palavra abençoada, viu? Bênção, Amém. bênção demais. Eu quero assim, repetir, né, os 3 pontos, se eu não me engano aí, sobre a questão da igreja ser relevante no hospital. Você falou de orar, falou de doar, não é E isso? de Falou de visitar. visitar. Uhum. Isso mesmo. Então, que possamos, quanto igreja, entender o que Deus está nos falando hoje por meio da pastora Mara. Isso serve para o hospital evangélico, isso serve para todos os hospitais. Nós temos pessoas que assistem as nossas lives aqui na Grande Vitória, mas temos pessoas, às vezes, lá nos Estados Unidos, por exemplo, temos pessoas como a Adriana, que está sempre conosco lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Temos pessoas em São Paulo, temos pessoas em Linhares, enfim. Graças a Deus, as nossas lives, às vezes, tem muita participação em outros lugares. Onde você estiver, tem hospitais, tem área de saúde, tem um posto de saúde, tem, né, pessoas cuidando de pessoas, né? Então, que possamos estar entendendo isso cada vez mais. Quero mandar um abraço aqui, especial ao pastor Roberto, que está conosco. Um abraço, viu, pastor? Sempre que possível, presente conosco. Deus continue te abençoando. Um abraço para a igreja metodista em Serra Dourada, tá bom? E vamos passar a palavra para o pastor Arildo, bênção de Deus, e que você tenha liberdade, pastor Arildo, para estar ministrando agora em nome de Jesus. Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, né? É a nossa primeira palavra nesta noite, nessa live, junto com nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui, pastores, pastoras, toda a liderança, toda a membresia da Igreja Metodista e de outras igrejas que porventura estejam aí junto conosco nesta noite. Para mim é uma alegria muito grande, né? Eu costumo dizer que falar das coisas que a gente gosta não é difícil. O problema é a empolgação da coisa, né? E a gente ultrapassar aí os limites do tempo, que é muita coisa para falar e coisas gostosas e prazerosas, como a pastora Mara estava aí falando, olhando para o relógio, contando os minutos e os segundos, porque é muita coisa, e é coisa boa, coisa gostosa, coisa prazerosa, e coisa que dá resultado. E se posso acrescentar um pouco mais, coisa que é de Deus. Então, não erramos, não há nenhuma preocupação de erro. Quando a igreja ela é missional e tem essa vocação local, e hoje, né, no nosso caso, falando de trabalhos evangelísticos, né, de visitas em hospitais ou lugares onde os enfermos estão carecendo dessa visita, né, da membresia da igreja. Então, para nós, é algo muito prazeroso. E a nossa consciência, ela é tranquila,
certo de que estamos fazendo a coisa certa, fazendo o que é correto e obedecendo, acima de tudo, à vontade de Deus e da palavra. Então, estamos, assim, respaldados em tudo que o Senhor Jesus nos deixou nas Escrituras para fazer e desempenhar pelas nossas igrejas, né? Nem os nossos antecessores, homens como John Ellis foi mencionado, no nosso caso, o Simon, que foi o fundador da nossa igreja aqui no Brasil, né? Calvino, etc. Não é privilégio deles, né? Não é privilégio deles, é privilégio nosso, como igreja de Cristo, realizar algo que está nas Escrituras, que o próprio Jesus falou e praticou. Interessante isso. Ele fez a prática, né? Sempre nos seus ensinamentos ele fazia a prática. Então, quando a igreja ela se volta para uma significa que ela quer, primeiro, obedecer a palavra de Deus. Segundo, ela quer verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo naquele lugar. Aí sim, ela vai demonstrar que ela se torna tão grande, embora sendo tão pequena naquele local, mas tão poderosa, tão efetiva nos seus trabalhos, nas suas obrigações, nos seus ministérios locais, que aquele local não cabe só ela. Aí ela começa a expandir. Ela começa a ir, sim, às redondezas, ela começa a ir até os confins da terra. Porque a lógica é essa, é fortalecer a base, né? É regrar demais essas raízes para que essa árvore cresça e dê frutos, e aí atinja todos os cantos. Então, fica uma coisa muito complexa quando a gente pensa lá nos confins da terra e não pensamos no nosso vizinho, no nosso bairro, na favela que está aqui do lado, no hospital que está aqui no nosso município, né? No caso aqui Vila Velha, vocês em Vitória também, está próximo ao Evangelho, tantos outros hospitais que estão aí, no nosso caso. Então, a gente precisa fazer com que essa base seja, primeiro, uma verdade diante da sociedade e diante de Deus. Vamos lembrar o texto santo que fala assim, fostes fiéis do pouco e sobre o muito te colocarei. Muitas vezes nós queremos ser fiel no muito, sem ter a experiência do pouco. Então, a igreja local, sendo fiel nesse pouco do seu universo ali, do seu contexto, praticando a palavra de Deus, ela está apta para atingir o mundo inteiro, e de uma forma correta, de uma forma didática, à luz das Escrituras. Isso que é importante. Quando nós olhamos para a Escritura, e Mara também mencionou sobre isso, é o texto que eu trago muito para a capelania hospitalar, o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 25, quando ele fala do grande julgamento. Interessante isso. Esse contexto falar do julgamento, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Né? E quando ele se coloca como os pequeninos, ou seja, as pessoas carentes, que estão presentes em toda a camada da sociedade e próximo de todos nós. Aqueles que estavam nus, aqueles que estavam presos, né? E também, especificamente no nosso caso, aqueles que estavam enfermos. Então, Jesus coloca essa dinâmica, essa evangelização para a igreja e sobre uma visão eterna. O que nós praticamos como igreja dentro desse objetivo, desse colegiado de tarefas que a igreja tem, de capelanias e no caso, obras para evangelizar, a igreja local é que começa a fazer isso. Foi assim que os apóstolos começaram a fazer. Primeiro pregar ali. Se não fosse a questão da diáspora, a perseguição que eles enfrentaram, estariam em Jerusalém até hoje. Mas primeiro eles começaram por ali. Ali foram a casa deles. Dali que expandiram para o mundo, dali que foram para fora. Mas a igreja local também precisa perceber isso, que ela é extremamente útil e necessária na sua região. Essa pandemia está sendo muito interessante, pastor Erlo, pastora Mara, queridos pastores que estão por aí, membros das igrejas. A nossa igreja, particularmente, a minha igreja, particularmente, que eu pastoreio, nós estamos desde o dia 18 de março fechada, sem reunião pública, sem nenhuma celebração pública, com pessoas lá dentro. O que nós estamos fazendo é transmissão de culto de terça-feira, domingo de manhã e domingo à noite, por live, como nós estamos fazendo agora, na live, para todo mundo. Mas ali no local, não.
fechado. E sabe qual a maior preocupação que eu tenho no meu coração em relação a isso? É que se as pessoas que estão passando ali todo dia, se elas olham para a igreja e falam assim, como essa igreja faz falta? Essa igreja precisa voltar urgentemente a abrir. Essa é a minha preocupação. Ou talvez as pessoas passam lá hoje e nem percebem que ela sempre esteve aberta, mas nunca fez diferença. Essa é a minha visão crítica desse momento. É aquela situação de alguém passar de manhã numa igreja, de frente de uma igreja, e falar assim, poxa, essa igreja é importante. No outro dia, um terremoto veio, ela caiu, alguém chorar porque a igreja foi destruída. Porque ela era importante. Então, essa pandemia acendeu essa nossa preocupação. Antes da pandemia e pós-pandemia. Qual é o conceito, qual é a visão das pessoas em relação à igreja local? Se ela está realmente fazendo o seu ministério como tem que ser feito para ser percebida pela sociedade. Ou então ela é mais uma igreja que abre como qualquer uma outra e tal, mas ninguém está chorando porque nós estamos fechados. Ninguém está lamentando porque estamos fechados. Assim também deveria ser no âmbito hospitalar, presídio, etc. No nosso caso, hospitalar. Né? Se as pessoas que estão nos hospitais, não vou considerar a questão da pandemia, porque é uma coisa muito específica, por questões de segurança do próprio paciente, do visitador, então foi limitado. Eu e a Mara estamos lá porque nós somos capelães do hospital. Então nós temos por função, né, estarmos lá. Se nós não fôssemos, também não estaríamos lá. Essa semana eu fui visitar uma irmãzinha minha no hospital no Pé da Glória, à noite, e a pessoa que me abordou lá falou assim, pastor, é área de Covid? Eu falei, não é área de Covid. Então, vou deixar o senhor entrar, porque o senhor já conhece, é experiente. Mas nós não estamos permitindo visita de ninguém aqui. Aí eu falei, na Covid eu tenho certeza que não, que nem eu queria entrar lá, porque eu sei e conheço as normas. Mas se for possível, como não é Covid, eu gostaria de uma pessoa de 100 anos de idade, eu gostaria de chegar a orar por essa pessoa lá. Porque é proibido. Então, a pandemia, não há um trabalho de evangelização. Né? É arriscado, não vamos para lá. Mas fora da pandemia, o que vem no nosso coração é isso. O que temos feito do nosso tempo. O que temos feito do nosso talento. E se estamos sensíveis àquelas pessoas que estão no hospital. E eu, pensando nisso, eu percebi que quando nós olhamos para as Escrituras, além desse texto que o Senhor Jesus narrou, nós vamos ver a prática dele. Vamos lembrar do poço de Betesda. A palavra diz que Jesus estava numa festa. Ele deu um tempinho naquela festa, né? E foi lá no poço de Betesda, que seria o SUS de hoje, aquela fila de gente esperando um atendimento lá das águas, todo mundo conhece o texto. E Jesus foi lá e conversou primeiro com aquela pessoa, conheceu o seu problema, conheceu a sua dificuldade, por que ele não conseguia o tratamento, e aquilo que dependeu do Senhor Jesus, ele fez. E voltou para a festa. Mas ele foi lá. Então, não é que nós, pastores, lideranças, queremos que as pessoas deixem de se divertir, deixem de correr na praia, praticar o seu futebol, né, o seu passeio de final de semana com a família, extremamente importante. Tudo isso é bom, mas nós também precisamos nos encontrar na necessidade do reino, na prática do reino. Há tempo para tudo. E o tempo de ir no hospital é necessário. Por que é necessário? Primeiro, além dessa visita que o Senhor Jesus fez lá no poço de Betesda, nós vamos ver que ele curou também no templo, mas ele também foi nos lares. Foi na casa da sogra de Pedro, ele foi na casa de Jairo, na casa de Lázaro e tantas outras pessoas enfermas. Pessoas enfermas. Então, também lares com pessoas enfermas, extensão do hospital. Que você pode também desempenhar um trabalho didático dentro da igreja para alcançar esses lares. Aqueles que receberam alta no hospital. Vai para um bairro qualquer. O que nós vamos fazer? Nós perdemos contato. Porque quem era para continuar fazendo essa ligação seria a igreja local. E nós temos dificuldade de encaminhar essas pessoas. Porque muitos não têm esse ministério de visitar enfermos. E está na palavra de Deus sobre isso. E quando nós falamos de oportunidade, eu particularmente, eu não conheço dois momentos na vida do cidadão, das pessoas, que elas estão mais sensíveis e propícias para receber a palavra de Deus. Primeiro é no leito de enfermidade, porque ela está em situação de risco. O amanhã pode não chegar para ela. Então o tempo é ali, é agora, naquele momento.
O coração delas está extremamente sensível. Muitas delas estão abandonadas, sozinhas, sem visita, desesperadas. Muitas delas estão com o coração, assim, com a consciência pesada, porque pecou e não sabe se Deus perdoou, quer conversar. Enfim, tem situações que envolvem muito aquele que está em cima de um leito de hospital. Aquele ali. Então, precisamos estar lá. O segundo momento é quando você chega no ambiente de velório. As pessoas que estão vivas ali, os parentes daquele ente querido que faleceu, elas estão extremamente sensíveis ao Evangelho. Muito sensíveis. Então, são os dois momentos que eu vejo que a igreja ela pode ir com muito amor, com a verdade do Senhor Jesus no coração, e ter um resultado para o reino de Deus tremendo, fabuloso. E faz com que o nosso ministério, nossa vocação, seja de fato efetiva. Onde nós estamos fazendo o útil e o agradável diante dos homens e também manifestando sempre para as pessoas o nosso ministério. A tempo e fora de tempo, para a glória de Deus, como o Senhor Jesus tem feito por nós. O hospital é um ambiente propício, um ambiente que nos faz ver que, de fato, o Evangelho faz diferença na vida da pessoa. E faz na minha vida também, na vida da Mara, de tantos outros que fazem esse trabalho. Como é gostoso sair de uma enfermaria quando nós percebemos que aquela visita foi útil, foi no momento certo, foi adequada, foi assim, de Deus. Era para ser ali, para agora. Em um dos nossos treinamentos, a gente fala muito isso para os nossos voluntários, né? Que não se preocupem em bater meta. Se você foi no hospital, visitou uma pessoa, passou ali 30 minutos, 40 minutos com uma pessoa, 100% de êxito. Alcançou o objetivo. É para aquela ali que você foi. Foi aquela que o Senhor mandou você visitar. Né? Então, aquela visita com qualidade, com amor, com carinho, com atenção. Essa traz resultado. É aquela visita que depois dele ser paciente, ele se torna amigo. E depois de se tornar amigo, ele se torna irmão. Porque ele vê que você foi uma pessoa diferenciada para ele ali, de extrema importância. O hospital tem muito disso. Nós temos amizades no hospital que se transformaram em irmãos, que eles, quando vão lá, eles fazem questão de nos ver. Eles querem nos abraçar. Eles querem agradecer, porque a vida foi transformada. Nasceram de novo. E é esse o objetivo de uma igreja que faz missões em hospital. Fazer com que as pessoas possam nascer de novo, mesmo que esteja na iminência da morte. E eu quero encerrar dizendo algo interessante, que os irmãos, não sei se vão me compreender, mas eu penso assim, se nós estamos como servo do Senhor Jesus, indo na igreja, dentro de uma rotina comum, vamos tirar a pandemia de fora de novo, que isso aí está novo para todo mundo, nós estamos aprendendo ainda que isso não está ainda legal, didaticamente não fomos, não nos ensinaram a lidar. Primeiro no seminário que eu fiz, ninguém falou, pandemia é assim que pastoria, não tem como, né? Está diferente, estamos aprendendo, todo mundo está aprendendo um pouquinho com cada um e estamos caminhando, graças a Deus, né? Mas o que eu vejo dentro de uma rotina normal da igreja, dos domingos, dos meios de semana, quando nós achamos que estamos fazendo o reino de Deus, simplesmente indo numa escola dominical, no culto à noite, cantando, orando, dando glória a Deus, abraço o pastor, abraço o irmão, ô irmãozinho, tu é benção, tu é de Deus, aquelas coisas todas, sai dali, vai para casa, aí volta à noite, no caso domingo, depois volta no culto semanal, e assim vai a nossa vida. Irmãos, no dia que nós chegarmos diante de Deus e prestar esse relatório, não sei não, hein? O básico, todo mundo faz. É necessário fazer algo mais. Esse negócio de dizer que somos bênçãos só dentro de 4 paredes, só ali pregando quando o grupo de louvor está ali, quando os irmãos estão... Somos irmãos que nos perdoam sempre, que brinca com a gente, que nos abraça, nos convida para almoçar, jantar, comer uma pizza depois do culto e tal. Acabou aquilo ali, nós vamos para a nossa rotina de trabalho, de estudo, etc. Voltamos de novo no domingo. E muitas vezes, dentro de nós aqui, principalmente nós, liderança, queremos que as pessoas falem assim para nós, ó,
Obrigado, pastorzão. Ô, pastorzão. Nós somos miseráveis, irmãos, porque estamos fazendo somente o que é devido, nada mais. Nem um passo a mais, nem uma hora a mais para o reino de Deus, nem um momento a mais para o reino de Deus, nada. Só fazemos o básico. Olha, eu me preocupo muito com isso. Então, eu espero que possamos, como igreja, né, local, pensar nisso. Se estamos fazendo só o básico, o fácil, o normal, a rotina, e estamos deixando de dar um passo a mais, subir um degrau a mais, e olhando o que o Senhor Jesus deixou em Mateus, os caminhos que a igreja tem que percorrer, para que não possamos ficar na esquerda naquele grande dia, mas possamos ficar à direita e entrarmos, porque essa vai ser a diferença. Se chegarmos lá e dizer assim, olha, eu cantava, eu pregava, estava na igreja todo domingo, ele vai falar assim, ué, qual o problema? Meus discípulos fez isso, todo mundo fez isso, qual a diferença? Só isso que você fez? Lembra do talento? Sei que tu és Deus, pode fazer isso, fazer aquilo outro, então eu vou ficar dentro da igreja cantando e louvando. Só que é Deus, multiplica aí os convertidos, vai lá no hospital, cura as pessoas, converte as pessoas lá, eu vou ficar aqui na igreja. Não é isso? Ao invés de pegar o talento e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Por isso, é tempo e é oportuno que a igreja cresça no seu local, na sua base, se Deus quiser, se envolva com as visitas hospitalares, porque ali está muita gente que passa pelo hospital todos os dias, um número infinitamente maior que passa nas nossas igrejas por ano. Em 10 dias no hospital evangélico passa mais gente do que na minha igreja no ano. E esse rebanho todo, muitas vezes, está sendo desperdiçado porque não temos quem ou com quem contar para nos ajudar a fazer essa obra. E quando eu falo do hospital evangélico, é uma particularidade nossa, mas temos N hospitais por aí, clínicas, lugares que pode ser feito esse trabalho para a glória de Deus. Fico feliz, agradeço a oportunidade, estamos aí. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Que bênção, viu, pastor? Palavra absolutamente oportuna. E, assim, parece que você tem assistido as nossas lives aqui sempre, viu, Arildo? Porque muito do que você falou, sabe, vem testificar, sabe, das preocupações, não somente aqui na live, mas também nas nossas lives, nas nossas reuniões de liderança da clã, essa reflexão aí que você nos cutucou, né? Deus te usou, vamos dizer assim. A igreja está fazendo falta, sabe? É algo que nós precisamos, de fato, pensar. A exemplo da Igreja Presbiteriana da Glória, a Metodista de Goiabeiras também. Desde março, nós também estamos com as portas fechadas lá. O templo, eu sempre digo, é o templo, porque a igreja está aberta, né? Nós somos igreja e nós temos as nossas lives aqui, isso aqui é igreja, né? Entendemos assim. Mas o templo está fechado. Mas aquilo que se faz no templo, aquilo que o culto, né? E as atividades do culto, estamos fazendo falta lá nas ruas, pessoas que passam lá, os vizinhos, a comunidade que nos cerca, estamos fazendo falta. É uma reflexão, definitivamente, que nós precisamos fazer, com certeza. Também a ideia do aprender a pastorear é uma realidade, penso eu, de todos os pastores, né? Como o seminário presbiteriano, o seminário metodista também não ensina a pastorear no tempo de pandemia, né? Não ensinou, né? Penso que talvez pode ser, a partir de agora, até uma pauta a ser incluída lá na grade curricular dos seminários teológicos. Mas, por enquanto, até então, não. E, de fato, estamos aprendendo, né? Estamos caminhando com, às vezes, dificuldades, porque precisamos entender, né? Oi, Mara, você quer falar também, Mara? Pastora Mara, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Mara? Oi. Você pausada quer falar? Aqui, mas já voltou. Fui eu? Tá. Sim. Não, eu ia falar que eu vi vocês, a Igreja de
Goiabeiras fazendo uma ação que eu achei muito interessante. Pode falar? Pode falar. Ei, Erlon. Pode falar. Sim, uma ação muito interessante que foi, você mostrou, você postou, você saindo com algumas pessoas da igreja e colocando um cartãozinho nas portas das pessoas do bairro, avisando da programação que a igreja tem através das redes sociais, mas que é uma programação da igreja e convidando as pessoas a assistirem. Eu acho que isso é ser uma igreja relevante. Eu acho que isso é a igreja que sai da sua zona de conforto, especialmente nesse período de pandemia, que a gente está aprendendo, mas isso também é bom para que a gente, como dizia meu pai, dê os nossos pulos, né? E mostre mesmo o que a gente pode fazer, porque nesse momento também eu acho que o mundo espera da igreja. Sim. Né? Pastora Mari, pastor Arildo, uma coisa também importante, assim, é importante pontuar uma outra coisa que o pastor Arildo colocou a respeito do ir além do básico, né? Especificamente, agora, no que diz estamos aguardando a possibilidade de voltar, reunir no tempo novamente, e voltar a esse novo normal, que as pessoas vão dizer, não é o normal mais, mas é o novo normal, né? Então, nós vamos, essa aí, ir além do básico, sabe? E sair da nossa zona de conforto, né? Fazer mais, né, do que nós entendíamos como o que nós devemos fazer. Isso é um dos grandes desafios. Nós temos que ter aprendido alguma coisa, nós precisamos aprender, né, nesse tempo de pandemia. Não é só ficar aqui enclausurado nas nossas casas, reclamando, murmurando, porque eu estou passando muito tempo com a família. Veja bem, tem gente que está reclamando porque passa muito tempo com a família, gente, as pessoas que nós amamos, né? Reclamando. Nós temos que ter tempo para tirar um tempo para aprender. Temos muitas lições nesse tempo. E vamos voltar, e precisamos ir além do básico. Mas, para terminar, ou a Mara ou o Arildo, fala um pouquinho sobre esse treinamento, acho que foi o Arildo que falou a respeito desse treinamento, não agora, né? Mas vai acontecer um tempo que nós vamos poder voltar, né? A visitar novamente os hospitais. Então, vende o peixe aí, né? Fala um pouquinho sobre a ideia, sobre essa questão do treinamento. Pastor Amaro, pastor Arildo, tira para o ímpar aí. Pastor Amaro, fala. Eu vou falar porque eu tinha escrito isso aqui para falar, para não esquecer de dizer, não só por causa do treinamento que vocês podem fazer, mas por causa do treinamento que vocês já fizeram. A gente fez um treinamento aí na Igreja de Goiabeiras, eu não sei, deve ter gente assistindo aí que lembra e que fez. Então, vocês estão prontos para visitar. Esse grupo, pelo menos que fez, está pronto para visitar. E a gente está esperando vocês. Fora isso, quem não fez e quiser fazer, nós fazemos 2 treinamentos por ano, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. É um treinamento de 4 horas, né, um treinamento teórico, e depois mais uma parte de treinamento prático. E aí depois você vai fazer uma provinha para a gente avaliar e, com certeza, estará pronto para fazer visita hospitalar no hospital evangélico. Não é um treinamento que dá para você credencial para ir para outro hospital, é para o hospital evangélico, mas é lá mesmo que a gente quer vocês. Amém. Então, que todos nós... Vocês podem falar com a gente, Sim, vocês podem entrar em contato com o pastor Erlon se quiserem fazer treinamento, e o pastor Erlon entra em contato com a gente. Isso mesmo, né? Também no que diz respeito à doação, importante estar falando, né? Vocês precisam da carta de recomendação dele. Como é que é, Mara? Fala de novo. Vocês precisam de uma carta de recomendação do pastor da igreja de vocês. No caso de Goiabeiras, é do pastor Erlon. No caso, você, pastor Erlon. Irmãos, E no caso de outras, porque nós temos outras igrejas aqui presentes com a gente,
né? Precisa da carta de recomendação do pastor. Verdade. Do seu pastor. Precisa ser maior de 18 anos. Precisa ser maior de 18 anos. Sim. Ouviu, Erlon? Deu para ouvir? Precisa ser maior de idade, precisa ter uma carta de recomendação pastoral da sua igreja local, precisa estar ligado à igreja, tá? E precisa passar pelos treinamentos e ser aprovado depois na avaliação. Sim. E às vezes nós temos perdido tantas pessoas que trabalhavam nisso aí. Eu me lembro sempre do queridíssimo, saudoso pastor Natanael, né? Uma bênção grande, um exemplo para todos nós, que faleceu um tempo atrás, e era um desses dos mais zelosos nesse trabalho de visita aos hospitais, né? Então, assim, nós precisamos fazer isso mesmo. Eu cheguei no evangélico, apenas o pastor Natanael, e acho que apenas o pastor Natanael, metodista, estava visitando lá. Pois é. Eu queria Agora nós temos mais algum. Sim. Tá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da doação também. A Mara falou a respeito da questão da doação. E, por exemplo, a igreja de Goiabeiras, a igreja que eu pastoreio, nós já fazemos um depósito mensal para o hospital evangélico especificamente, né? Além desse depósito de igreja, como é possível fazer essas doações para o hospital evangélico, por exemplo? Responde, Arildo, pastor Arildo. Arildo, responde para nós. Ok. Então, ali na capelania do Hospital Evangélico, nós trabalhamos a questão, né, do espiritual, que é a nossa atividade fim, visita leito a leito, atendendo aos nossos funcionários nas suas necessidades espirituais, que é o nosso carro-chefe, é a nossa primeira preocupação. Mas, diante de ser um hospital filantrópico, onde, segundo os relatórios internos do hospital, nós somos quase 90% de atendimento SUS, e com essa pandemia as coisas complicaram mais ainda, quase foi 100% SUS, pouca coisa particular, que tudo se concentrou no Covid, né? Então, é um hospital que tem dificuldade para se manter. Então, as doações são sempre muito bem-vindas, muito mesmo. E as doações podem ser diversas. Algumas precisam entrar num padrão de qualidade, porque não é qualquer coisa que pode ser distribuído dentro do hospital. Questão de máscara, por exemplo, agora na sexta-feira, quando eu saí de lá, nós já tínhamos conseguido, a capelania conseguiu aí quase 3.000 máscaras que um presídio em Aracruz estava doando, nós conseguimos isso, já seria a segunda vez, mas um órgão interno do hospital barrou por causa que não está dentro do padrão de qualidade lá da segurança, então não pode. As máscaras de pano agora também, se não tiver dentro do padrão também, não será oferecido. Então, tem algumas dificuldades de doações. Mas pode ser feito, por exemplo, copo descartável, pode ser feito alimento não perecível, e perecível também, dentro de uma data de validade tranquila, pode ser feito. Doações para a capelania, que a gente precisa muito, irmãos, muito. Bíblias. Essa semana nós conseguimos uma caixa de Bíblia também para doar, nós estávamos zerados de Bíblia nessa pandemia. Mas, graças a Deus, agora chegou lá umas 50 Bíblias, nós temos lá para doação, para pacientes especificamente, mas alguns funcionários às vezes pedem, porque são pessoas muito simples, está com a Bíblia muito ruim, tem vergonha de carregar, a gente também está doando. Então, doações de Bíblias é fantástico, é maravilhoso para nós. Literaturas saudáveis, né? Literatura cristã, né? De boa referência, né? Que passa, o Hospital Evangélico ele é administrado por 6 igrejas evangélicas, então tem que estar dentro desse padrão que atenda às doutrinas destas igrejas, para que a gente possa fazer as doações também. Então, as doações são múltiplas, as doações em dinheiro, pelo projeto Luz, que o hospital tem, pela conta de energia, você pode cancelar a hora que você quiser, e qualquer quantia pode ser doado ali, pode ser feito como a igreja está fazendo aí, pode ser feito isso também individualmente, você pega a conta do hospital,
pode fazer diretamente o depósito lá. Enfim, doações são variadas. Agora, há poucos dias, a necessidade do hospital de fralda geriátrica, né? Está uma carência muito grande por ser um hospital filantrópico. Então, essas doações vêm no momento muito oportuno, diante do desafio que o hospital tem a fazer no dia a dia lá, a cada momento para funcionar adequadamente. E como sendo um hospital cristão, né, da base cristã, com 6 igrejas que estão lá administrando, não podemos ficar somente com o espiritual e o tratamento do corpo lá, da doença, mas o social é muito importante. Então, várias vezes a capelania entra, procura cesta básica para doar para um paciente carente, principalmente o pessoal da nefrologia. Olha, é muitas coisas para doar, é muitas coisas. Pastor Arildo, é porque tem uma pergunta aqui, desculpa interromper, a Miriam Barbosa está perguntando, são Bíblias novas? Tem que ser Bíblias novas? Então, as Bíblias, de preferência nova, mas veja bem, se essa Bíblia que vai ser doada, ela não está amarelada, mofada e nem muito riscada com nome, endereço, aqueles coraçãozinho amor, sabe, aquelas coisas, eu amo fulano, ciclano, enfim, se ela está sem alguma identificação pessoal íntima, que a gente não pode ficar rasgando as folhas, entendeu? E nem passando, não tem como a gente recuperar essa Bíblia lá. E doar uma Bíblia que já está muito riscada, muito usada, amassada ali, não é bom. Aí é aquele objeto que pode depor contra nós mesmos. Poxa, eu fui lá para o Hospital Evangélico, é uma Bíblia que eles me doaram. Então, de preferência, nova. Ou aquela Bíblia que acontece comigo. Eu ganho muitas Bíblias. Aí o que acontece? Como eu já tenho a minha Bíblia padrão de uso, de estudo, de tal, que já está toda usada, eu pego aquela Bíblia novinha, zerada que eu recebi, e pego e dou. Ela está novinha, então, de preferência, sim. Então, Bíblias é de suma importância. Fala, Mara. O que a gente faz com as Bíblias usadas, que não são novinhas, normalmente a gente opta por doar para as pessoas que não são pacientes. De preferência que os pacientes ganhem Bíblias novas. Por uma questão de higiene mesmo, de contaminação, de qualquer coisa que possa, talvez, como o pastor Arildo disse, depois contra a gente entregar a Bíblia que já passou de mão em mão para o paciente, a gente prefere doar Bíblias novas. A gente tem nos corredores do hospital, isso tem tanto no Evangélico, quanto no Jaime, quanto na Maternidade de Cariacica, umas estantes com a caixinha de pedido de oração que nós recolhemos para orar e visitar o paciente, se ele se identificar, uma Bíblia enorme que fica em cima, com letras grandes, para quem quiser ler. Essas Bíblias, às vezes, tem alguém que precisa muito, e elas pegam sem pedir e levam para casa. Então, quando a gente vai procurar a Bíblia, ela não está lá. Então, quem está nos vendo aí, se quiser doar Bíblias nesse tamanho, né, que tem que ser um tamanho que caiba letras grandes, a gente gostaria muito de receber uma Bíblia, 2 Bíblias. Nós temos umas 3 estantes agora que está sem Bíblia. Nesse momento, a gente está usando Bíblia em lugar nenhum por causa da pandemia, por causa da contaminação das páginas. Mas na maternidade já levaram a Bíblia, já levaram uma do Jaime, eu acho que já levaram 2 do Hospital Evangélico. Então, nós precisamos, porque são Bíblias mais caras. Se tiver alguém que Deus tocar no coração aí para nos doar essas Bíblias. A Igreja Central de Vitória, nossa igreja, ela doa no cenáculo. A Sociedade de Mulheres, ela assina alguns no cenáculo e doa novinhos para o hospital. Então, voz missionária, esse tipo de literatura também, de leituras devocionais, se vocês quiserem juntar aí grupo de mulheres, grupo de homens, fazer assinatura e doar para a capelania, nós também usamos bastante. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Antes de encerrar, nós sempre temos um momento de oração, especificamente que diz respeito a essa questão da pandemia. No início, já orei um pouquinho, já comecei esse momento orando, especificamente por causa dessa questão desse número que é simbólico, né? 100 mil, né? Mas vamos voltar ter esse momento de oração. Chegou uma notícia para nós aqui, o falecimento de um jovem chamado Rafael. Nós estamos orando por ele, amigo da Giovana, da nossa igreja. Então, orar especificamente por essa família, né? A família do Rafael.
não é uma pessoa da nossa igreja, mas é alguém que nós estávamos orando já há muito tempo e que infelizmente veio a falecer. Hoje veio a óbito. Vamos orar pela família, né, que está com certeza precisando muito do conforto e do consolo do Espírito Santo. E juntamente com essa família do Rafael, vamos orar também, continuar orando, né, por todos os hospitais, pelos profissionais de saúde, né, por aquelas pessoas que não têm casa para se esconder, que são os moradores de rua, né, orar pelos cientistas, para que Deus esteja orientando, né, direcionando esses cientistas em relação a vacinas, em relação a orientação correta, em relação ao tratamento, aos medicamentos que sejam de fato adequados contra esse vírus. Às vezes a gente fica meio que numa corda bamba, né? Um fala uma coisa, o governo fala uma coisa às vezes, e outros falam outras coisas. Então vamos estar orando. Eu vou pedir ao pastor Arildo que erga a sua voz, pastor, e ore ao Senhor neste momento, em favor desses pedidos que nós fizemos aqui. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, queremos agradecer pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Agradecer por este momento, Deus, que estamos fazendo essa transmissão junto com o teu povo. Obrigado por tudo, Deus. E agora clamamos, intercedemos, em especial pela família que está agora chorando a perda do Rafael. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus. Consola esses corações. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Que o teu Espírito possa trazer o consolo, Deus. Aquele consolo que nos faz perceber qual é a verdade, Deus, que o Senhor tem para nós. Então, abençoa, Deus. E assim também oramos pelas famílias que, ao longo dessa pandemia, têm perdido seus entes queridos, Deus. São muitas lágrimas, muitos lares que sofrem, que choram. Estenda essa oração também para os demais lares que perderam seus entes queridos em acidente, em outras doenças. Ô Jesus, consola os corações. Tempos difíceis que estamos vivenciando, mas cremos no Senhor e queremos continuar na tua presença, por isso carecemos muito do teu consolo. E orienta o teu povo, dê o discernimento ao teu povo, Deus, de o que temos que fazer, como fazer, Deus, e aonde fazer. Fala conosco, Deus, direciona o teu povo. Queremos marchar, mas queremos que o Senhor esteja à nossa frente, Deus. Oramos pelas nossas autoridades, Deus. Dê discernimento às nossas autoridades. São constituídas pelo Senhor. Então, dê discernimento, Deus, e tenha misericórdia do povo brasileiro, das nações. Tenha misericórdia, Deus, que as mentes humanas, a ciência, que é governada pelo Senhor, pela sabedoria divina, pela vontade divina, Deus. Se o Senhor achar graça diante do teu povo nesta noite, que possamos em breve ter as boas notícias, Deus, de uma vacina, de uma medicação, de uma cura, para que possamos, Deus, voltar à nossa rotina, às nossas atividades, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Nós cremos que o Senhor pode providenciar a solução. Por isso que nós somos gratos nesse tempo de pandemia pelos milagres já realizados pelo Senhor. Quando nós olhamos e não conseguimos ver uma medicação, não conseguimos ver uma vacina, Deus, e quando nós estamos no emaranhado de tantas opiniões, de tantas posições diferentes, a única que é certa, a única que é verdadeira, é que o Senhor tem operado milagres. Nós te louvamos por isso. Então, continue abençoando e protegendo o teu povo e conduzindo o teu povo. Abençoa as igrejas, as lideranças. Ó Deus, que possamos, quando voltar a abrir as portas do templo, ó Deus, algo novo aconteça conosco. É a nossa oração de gratidão. E clamando ao Senhor por soluções, em nome do Senhor Jesus, que oramos hoje e sempre. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer de uma forma especial, pastor Arildo, pastora Mara, bênção demais vocês terem aceitado esse convite. Podem ter certeza que foi uma contribuição muito grande que vocês deram nessa noite para a missão de Deus, não somente na igreja
de Goiabeiras, mas para todas as igrejas que participaram conosco hoje. Então, um abraço, viu? Deus continue abençoando o ministério de vocês nas igrejas locais e no hospital. Deus possa estar usando poderosamente vocês, renovando as forças, renovando a alegria, renovando o vigor, né, de estar trabalhando e servindo ao Senhor. Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Um abraço à família também, tá? Também queremos mandar um abraço a todos. Deus abençoe vocês também. Fala, Mara, pode falar. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E mais uma vez, parabéns à Igreja de Goiabeiras, como está conduzindo esse momento. Que Deus continue abençoando. E a Igreja Presbiteriana da Glória também. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Arildo, quer dar uma saudação final, pastor? Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão. Também quero parabenizar vocês, né, por essa visão que está tendo neste momento e agindo sempre. Minha oração é que Deus continue abençoando vocês sempre. Conte conosco naquilo que pudermos ajudar, né? E ore muito por nós. Precisamos muito das orações de vocês. E para encerrar, ao pastor Erlo e os demais pais que estão aí presentes aí nos ouvindo, feliz Dia dos Pais amanhã, viu? Que Deus abençoe vocês sempre, toda a sua casa. Mara, para você eu deixo para maio do ano que vem, mas para o Saulo, falar para ele, feliz Dia dos Pais, tá bom? Amém. Queridos, um abraço a todos aqueles que estão... Um abraço a todos aqueles que estão presentes conosco hoje, ao vivo. Um abraço também para aqueles que estarão acessando esse vídeo depois, nas nossas redes sociais. Queremos, de uma forma especial também, convidar a todos que estão conosco hoje para que estejam conosco também amanhã, nosso escola dominical às 9 horas e às 19 horas, o nosso culto especial, culto Dia dos Pais. E já, assim como o pastor Arildo fez, um abraço a todos os pais, né? E hoje, especialmente, aniversário do Noel. Então, Noel, feliz aniversário para você. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Tá bom, queridos? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.